Muito bom dia, tudo bem? Muito obrigado porque você decidiu adorar conosco aqui hoje. Aqui é a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Heart Lake. Seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui com a gente, seja muito bem-vinda. E eu quero aproveitar essa oportunidade para pedir que você curta a nossa página aqui no Facebook, ou se você estiver assistindo no YouTube, que você se inscreva no nosso canal no YouTube. É bem rápido, né? Não custa nada, é só clicar ou encostar ali no botãozinho e está tudo resolvido. Não vai custar nada para você, você pode aproveitar e fazer isso agora mesmo. E nós estamos aqui no final de mais uma semana de trabalho, de muitas atividades. Aqui na província de Ontário, as crianças que estão em idade escolar tiveram uma semana de folga. Eu tenho certeza que isso foi muito bom para elas, mas talvez isso tenha representado uma semana de mais atividades mais intensas para os pais. Mas de qualquer forma, eu quero lembrar a todos vocês das palavras de Jesus em Mateus capítulo 11, verso 28. Jesus diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Que lindo, né? Que maravilha ter um Deus assim. Por isso eu convido você a passar essa hora de adoração e louvor aqui conosco, na presença de Jesus, o único que pode realmente dar descanso para todos nós de verdade. Eu desejo a você um feliz sábado. Bom dia e feliz sábado, igreja. Esses são os anúncios de hoje. Good morning and happy Sabbath, church. Here are today's announcements. O pôr do sol de hoje será às 8h07 da tarde. E na próxima semana, 23 de abril, o pôr do sol será às 8h14 da tarde. Sunset today will be at 8:07 p.m. and next Friday, April the 23rd, will be at 8:14 p.m. Hoje, das 2 às 4 da tarde, o pastor Márcio estará na igreja para recolher os dízimos, as ofertas e alimentos para o departamento das Dorcas. Today, from 2 to 4, Pastor Marcio will be at the church building, and you're welcome to stop by and drop off your titles, offerings, and food for the Dorcas department. Haverá uma reunião do conselho da igreja amanhã, domingo, 18 de abril, às 6 da tarde. There'll be a church board meeting tomorrow, April the 18th, at 6 p.m. A nossa Santa Ceia acontecerá no dia 1º de maio. There'll be a community service on May the 1st. O horário será anunciado em breve. The time will be announced soon. Para lembrar, aqui estão os horários das nossas reuniões semanais da igreja. As a reminder, here are the weekly church meetings. Nas manhãs de sábado, a escola sabatina para as crianças começa às 9 da manhã. On Saturday morning, Sabbath school for the kids start at 9 a.m. E a escola sabatina dos adultos começa às 10 via Zoom. And for adults, it started at 10 a.m. on Zoom. Com aulas para jovens em inglês e português. We also have class for Portuguese, English and youth. Nosso culto de oração às quartas-feiras acontece às 7 da tarde via Zoom. Venha orar conosco. Our prayer meetings start at 7 p.m. on Zoom. Come pray with us. Nosso culto de sexta-feira acontece todas as semanas via Zoom às 7 da tarde. Our Vespers on Friday start at 7 p.m. on Zoom too. Que Deus abençoe vocês e tenha um ótimo sábado. May God bless you and have a wonderful Sabbath. Bom dia e feliz sábado, igreja. As ofertas esse sábado será encaminhado para o caixa local da igreja. Como você pode manter uma escola da igreja? Sua congregação é tão pequena? Essa pergunta veio de pais cujos membros pertenciam a uma igreja próxima que não possuía escola própria. Somos muito gratos por enviarmos nosso filho aqui, mas não vemos como você gerencia. Nossa igreja não pode manter uma escola. A escola da igreja frequentemente lutava com finanças, mas até o final de cada ano fiscal, ele permaneceu dentro do orçamento. O pastor e os membros determinaram que educar os jovens da igreja era a principal prioridade da igreja. É o nosso investimento no futuro da igreja, explicou o pastor. As crianças da escola da igreja se tornariam a igreja do futuro. Não apenas isso, mas haveria recompensas eternas e celestiais para essa igreja que havia investido em educação cristã e em seus jovens. Portanto, apesar do desafio, essa igreja canalizou 66% do orçamento para manter a escola da igreja no preto. Eles se alegravam por continuarem sacrificando para manter a sua escola. A escola da igreja ainda funciona hoje.
Os resultados são claros. Muitos jovens da escola são membros ativos da igreja em todo o mundo. Esses jovens agradecem pelo cuidado espiritual prestado pelos professores, instrutores e pelos membros que contribuíram para o orçamento da igreja ano após ano. A Bíblia é clara. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22:6. Que Deus abençoe vocês. I see your fingerprints, the work of your hand is all in your hands. I see the evidence, leaving nothing to chance. The world's in your hands. So I rest in your promises, now that I'm sure I'm yours. Let the waters rise, I will stand at the ocean's roar. Let the earth shake beneath me, let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. I hear the voice of love calling me home to where I belong. It cripples every fear, and the ones who will kneel will walk away healed. So I rest in your promises, now that I'm sure I'm yours. No power strong enough to separate me from your love, I'm yours. So let the waters rise, I will stand as the oceans roar. Let the earth shake beneath me, let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. Even the thunder and the wind obey at the command of my Father. Father, I stand my feet upon your mighty name. So let the rain fall harder, harder. So take my everything, my flesh and blood. I'll lay me down on the altar, altar. I am forever covered in your love. So let the rain fall. Let the waters rise, I will stand as the oceans roar. Let the earth shake beneath me, let the mountains fall. You are God above the storm, and I am yours. Let the waters rise, I will stand as the oceans roar. Let the earth shake beneath me, let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. You are God over the storm, and I am yours. Good morning, boys and girls. Happy Sabbath. For today's story, I have an experiment. So I have a clear container with some double-sided tape. I ask that you please don't do this at home without your parents' consent, as it could damage their phone, okay? So ask them first if they can do it with their phones, okay? So I'm gonna put my phone inside of the container, and I'm gonna tape it against the double-sided tape. Okay, just pressing so that the phone is glued
to the container. Okay, now we're gonna go to my tub. Let's see what happens. Now, I want to show you the phone. Let me dry my hands first. Okay. As you can see, my phone is dry. Okay? It's completely dry. Now, you might be wondering, what does this have to do with the Bible? Okay? This is just a little experiment to show God's protection. So there's one very popular story in the Bible that is Daniel, right? And I want to read a verse here. When Daniel was sent to the lion's den, King Darius went into the den and he called for Daniel to see if he was okay. And this is what Daniel answered. In Daniel 6 verse 21, he said, Daniel answered, "May the king live forever." In verse 22, "My God sent his angel and he shut the mouth of the lions. They have not hurt me because I was found innocent in his sight, nor have I ever done any wrong before you, your majesty." So here we can see that Daniel was not hurt by the lions. And this is because God sent his angel to protect Daniel. And the same way God protects us. So just like the phone was inside this clear plastic, so is God's protection. Sometimes it's clear right in front of us. And sometimes we may not see that protection. But just like the phone came out dry and it did not get damaged, so is God's protection. He protects us from harm, just like he protected Daniel, just like he protects me and you, especially in this pandemic. I know many of us has gone through hardships, but God has a purpose and he's always protecting you. He's always helping you at home, at school. He's always with us. And there's other stories in the Bible, such as the 2 spies who were protected by Rahab. Gideon went to fight with just 300 men. God protected in all of them. And God will always protect us, okay? He will protect us from harm, all according to his will, okay? So I want us to pray right now. I'm going to do a little prayer, so bow your heads and close your eyes. Dear God, thank you for your protection, Lord. Sometimes we may not see it, but we are put in the face of danger. But we have to remember, God, that you have your hands on our heads. You are protecting us from all harm. You're protecting us from the evil one. May you continue to protect us, God. Don't take your protection from us, from your people. May you bless us, bless this day. It's what we pray in Jesus' name. Amen. Happy Sabbath. Have a wonderful weekend, okay? Bye.
Bom dia e feliz sábado, igreja. A leitura responsiva de hoje é encontrada em 2 Crônicas 20, versículo 1 a 3. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles conquistaram a cidade de Hazarão Tamar. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todos o povo de Judá jejuasse. Tenha um ótimo sábado, igreja. A mensagem de hoje vai ser apresentada pelo pastor Valdeir Rodrigues. Eu espero que a mensagem dele traga esperança, conforto para você, na certeza de que Deus sempre cuida de você. Ele luta por você, Ele luta pelo seu bem-estar, mesmo nos momentos mais difíceis dessa vida. Olá, tudo bem? Feliz sábado a todos, um bom dia, que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine, cuida, de cada um de nós. Muito bem, então a mensagem desta manhã, uma manhã maravilhosa, uma manhã onde que nós podemos glorificar e exaltar o nosso Deus. Esperamos que Deus possa aceitar o nosso louvor, a nossa adoração nesta manhã. Nós vamos iniciar o nosso culto de hoje lendo o livro de 2 Crônicas, o 2 Crônicas capítulo 20. Mas para a gente poder abrir a Bíblia e começar então o culto desta manhã, vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma oração. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu amor e o cuidado. Rogamos agora que o teu Santo Espírito fale por nós, através de nós, e fale conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz, precisamos entender a tua mensagem que o Senhor tem para nós durante esses últimos dias que estamos vivendo nessa terra. Pedimos orientação do teu Espírito, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O livro de Crônicas traz uma história super interessante. Essa história eu quero compartilhar com vocês, e para poder entender melhor esta história que está basicamente registrada no livro de 2 Crônicas, nós temos que ler essa parte de 2 Crônicas, que é o foco da história, mas nós temos que decorrer em todos os 3 capítulos, a partir do capítulo 17, 18, 19 e 20. O 20 é somente o início do capítulo 20. Então, na verdade, 4 capítulos. Depois que você tiver um tempinho, você pode, com mais tempo, assim, você pode ler esses capítulos de livro de Crônicas para poder entender melhor a história de Josafá, que é a história que nós vamos compartilhar agora. Bem, Josafá era um rei, um rei da linhagem de Davi. E eu gostaria que você pudesse abrir a Bíblia agora
aí no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler juntos aqui, vamos ler o versículo 1, o 2, o 3 e o 4. Capítulo 20, de 1 até o 4. A minha versão aqui diz o seguinte, pode acompanhar aí. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos menonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns dos que avisaram a Josafá, dizendo o seguinte: grande multidão estão vindo para lutar, para guerrear contra Judá. Do além do mar, também gente que vinha da Síria, vem tudo contra ti. Eis que já estão bem próximo em Hazazon Tamar, que é em Egide. Então Josafá teve medo. Quero que você preste bem atenção nesse detalhe aí da Bíblia. Então Josafá teve medo. Mas antes de Josafá ter medo, ele ouviu falar dessas pessoas que estavam vindo, desse exército que estava vindo, uma multidão de pessoas, uma multidão de soldados que estava vindo para lutar, para guerrear contra quem? Judá, Josafá. Então veja só. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em toda Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Nós lemos até o versículo 4. Ok. Para poder entender essa história de Josafá, eu quero que você entenda junto comigo aí essa história de Josafá. Mas para poder entender melhor, nós temos que voltar lá no capítulo 17 e poder entender. Eu vou contar aqui mais ou menos a história para que você possa acompanhar e ter a certeza do que realmente estava acontecendo. Veja só. Primeiro nós precisamos compreender quem são esses personagens. Quem são esses personagens? Quem era Josafá? Quem era o rei Josafá? Josafá era realmente o rei de Judá, né? Quando Salomão, que era depois de Davi, morreu, aí então todo o reino de Israel foi dividido. Então ficou o reino do norte e o reino do sul. Josafá era o rei que era da linhagem de Davi, que estava reinando na região de Judá. Então, Josafá era da linhagem de Davi, né? E o seu pai era Asa, que tinha então, teve então uma morte, inclusive a morte de Asa foi assim uma das mortes mais comentadas da Bíblia, né? Muitas coisas aconteceram ali no início, bem exatamente na morte de Asa, e então no início do reinado de Josafá. Muito bem. Agora veja só o que aconteceu. Josafá assumiu o trono, e quando ele assumiu o trono, ele estava em tempo de paz. Em tempo de paz. Durante muito tempo, ninguém ousava guerrear contra a nação de Judá. Por quê? Porque Asa, que era o pai de Josafá, ele tinha realmente um temor a Deus. Era um rei que temia Deus. Então ele fez um concerto, uma aliança com Deus, e Deus então protegia a nação de Judá, fazendo com que ninguém se ousasse em guerrear contra Judá, ou invadir Judá, ou tentar tomar as terras de Judá, né? Então Deus protegia, porque Asa fez um concerto, ou seja, levou a nação a adorar o verdadeiro Deus. Josafá, quando reinou, começou a reinar também no lugar do seu pai, Asa, ele também fez a mesma coisa.
Então, nesse período, tinha paz em Judá. E veja só, meus queridos irmãos, quando nós temos paz, quando estamos vivendo em tempo de paz, o que é que nós devemos fazer? Devemos seguir o exemplo de Josafá. Nesse tempo de paz, veja só que no capítulo 17 conta que Josafá preparou o reino. Então ele subiu as muralhas de Judá, ele construiu mais muralhas fortificadíssimas, colocou então proteção em todo ao redor de Judá, da sua nação. Ele apregoou vários jejuns. E veja só uma coisa interessante que Josafá fez. Ele preparou o seu povo para adorar o verdadeiro Deus. Então o que ele fez? Ele mandava as pessoas irem nas casas dos seus patriotas a fazer o quê? A ensinar os livros da lei. Ou seja, a ensinar a Bíblia. A orientar essas pessoas a respeito da lei de Deus, para que essas pessoas pudessem viver de acordo à vontade do Deus Criador do céu e da terra. E se você analisar a história de Josafá, percebe que ele mandou essas pessoas iam até as casas das outras pessoas, né? Eram os levitas, que iam nas casas dessas pessoas ensinar a Bíblia, ensinar a lei, pregar o evangelho, orientar essas pessoas como deveria adorar o verdadeiro Deus. E essas pessoas, percebem aqui na leitura que nós fizemos, no capítulo 4, eles realmente vinham, quando Josafá então promulgou ali o jejum, eles vieram para adorar a Deus, para obedecer a Deus. Percebe? Josafá então também se preparou não somente o exército, a fortificação dos muros, né, a proteção do país, mas ele também preparou a parte de alimentação. Segundo os historiadores, a nação de Judá nessa época tinha alimento para alimentar toda a nação durante 3 anos. Durante 3 anos. Imagina que tinha muito alimento, tinha muito mantimento ali para manter toda uma nação alimentada durante 3 anos, ou seja, sem ninguém precisar sair para produzir alimento. Então, eles prepararam as 3 partes importantes da vida. Eles prepararam a parte espiritual, que é a mais importante da nossa vida, preparar a parte espiritual com jejum, com oração, com estudo da palavra. Eles também se prepararam a fortificação, a proteção, né, da sua nação, erguendo os muros, aumentando o exército também, e também, né, em terceiro lugar, eles prepararam alimentação suficiente. Eu fiz aqui uma análise de Josafá nessa época. A nação de Judá tinha aproximadamente 1.500.000 soldados a favor da nação de Judá. Imagina comigo, 1.500.000 soldados. É muita gente para proteger uma nação que naquela época não era uma nação tão grande assim, enorme assim, popularmente populosa, né? Não era. Então a nação de Judá não era tanto assim, mas eles tinham um exército enorme. Lembrando que, analisando esse texto aí, essa quantidade de soldados do exército de Josafá, eu busquei até, por curiosidade, busquei informações de números de exército de alguns países que nós, hoje, né? Veja só, os Estados Unidos, que é aqui mais próximo da gente, tem 1.400.000 soldados ativos hoje nos Estados Unidos, segundo as informações que eu fui buscar. Não sei se está 100% certo. Agora veja só, a Índia, que é um país muito populoso também, tem 1.448.000 soldados. Já é quase a quantidade dos soldados de Josafá.
que ultrapassa bastante aí é a China. A China tem 2.185.000 soldados. Mas imagina um exército enorme desse. Bom, por que Josafá teve medo então? Ele tinha soldados, ele tinha gente valente, ele tinha alimentação, ele tinha muralhas, ele tinha proteção, ele tinha tudo. Mas por que Josafá teve medo? Ok? Vamos analisar aqui então. No início do reinado de Josafá, ele quando casou, ele teve um filho, né? E esse filho também quando cresceu, ele se desenvolveu e também procurou casar-se. Isso é normal para cada pessoa. E ele então procurou casar com uma pessoa que não era tão assim boa família, não era de tão boa família, assim como nós falamos no nosso linguajar popular de hoje, né? Então o filho de Josafá era Jeorão. Inclusive foi ele que reinou depois da morte de Josafá. Jeorão cresceu e quis se casar e foi procurar uma noiva, sabe aonde? Foi procurar uma noiva filha de um casal que todo mundo conhece, biblicamente falando, que não era muito agradável e não foi realmente nada agradável nos últimos na história que nós conhecemos. Ele casou com, deixa eu só ver aqui para não errar o nome dela, ele casou com Atalia. Quem era Atalia? Muito bem, Atalia, que tem um nome inclusive muito interessante, que diz Jeová é exaltado. O nome Atalia significa Jeová é exaltado, né? Mas Jeorão, filho de Josafá, procurou casar com quem? Com Atalia. Quem era Atalia? Muito bem. Atalia nada mais, nada menos era filha de quem? De Acabe e Jezabel. A mulher mais perversa que esse mundo já conheceu. Acabe realmente era o rei de Jerusalém. Mas quem mandava no reino era a própria mulher, né? Era ela. Jezabel é que mandava. Todas as decisões era Jezabel que tomava. Era uma mulher perversa. Matava com gosto. Era terrível. Mas ela desenvolveu então esse casamento, então, e num domingo ali, talvez, casada, né, com filho, ou seja, uma filha de um rei casada com o filho de um outro rei. Veja só o que aconteceu. Aí na história dá para entender mais ou menos assim. Eu vou parafrasear aqui a história para vocês poderem entender. Talvez assim no domingo de manhã, Josafá diz o seguinte: vamos visitar o nosso filho? Vamos. Chamou a esposa e foi visitar o seu filho, que havia recentemente casado, e foi na casa deles visitar, talvez ali almoçar juntos. Só que Jezabel e Acabe também pensou da mesma forma: vamos visitar nossa filha. Vamos, e realmente foram. Na casa dos filhos, eles se encontraram. Veja só o que aconteceu. Quando eles se encontraram, ali na conversa, Acabe pediu uma ajuda para Josafá e diz: Josafá, você tem um número enorme de soldados e eu estou enfrentando uma dificuldade aí muito grande, tem um exército grande aí querendo invadir a minha nação e eu tenho poucas pessoas, eu gostaria que você emprestasse para mim um número de soldados. Aí quando Josafá diz: não, eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder emprestar os meus soldados. Quem levantou lá, talvez lá da cozinha, e veio e falando alto, diz: não, você não vai decepcionar, você não vai nos decepcionar, Jezabel.
Isabel veio gritando, talvez, e dizendo: não, mas claro que não, você não vai nos decepcionar. Josafá, você vai emprestar sim o seu exército para nós. Nós estamos necessitando, nós estamos precisando. Se você não emprestar para nós o seu exército, uma parte do seu exército, não precisa tanta gente, mas uma parte do seu exército, nós vamos perecer nessa guerra. Empresta para nós, que nós vamos ganhar a guerra e você vai ser exaltado também. Inclusive, se você quiser ir, você vai conosco nessa guerra. Você vai ser vitorioso. Josafá pensou e disse: não, acho que não. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos consultar os profetas, né? Vamos consultar os profetas para ver se a gente vai ganhar ou não essa guerra, se a gente vai vencer ou não essa guerra. E então, Josafá então providenciou em falar com o profeta de Deus. Mas Jezabel imediatamente diz: não precisa, eu tenho aqui 400 profetas, eles dão conta do recado. Imagina, 400 profetas, mais profetas de Baal, não profetas de Deus verdadeiro. E os profetas vieram e falaram realmente: não, podem ir à guerra lá, vocês vão ser vitoriosos, não, sem problema, pode ir, vocês terão uma vitória muito grande, muito bonita, expressiva. Podem ir que vocês vão ganhar a guerra. Vão vencer a guerra. Josafá meio assim ainda ficou e diz: não, vamos fazer o seguinte, deixa eu consultar um profeta do Deus vivo. Aí então ele trouxe um profeta, Micaías. E o Micaías então chegou e diz o seguinte: não vá. Olhou. Na verdade, ele pediu um tempo, né? Ele pediu um tempo e diz: não, me dá um tempinho, eu vou consultar o Deus verdadeiro. Mas veja só o que eu vou falar para vocês. Vejam só o que eu vou falar para vocês. Vou falar exatamente o que Deus mandar eu falar. Só falo aquilo que Deus mandar eu falar. Que esteja bom ou ruim para vocês, que sejam agradável ou desagradável para vocês, mas eu vou falar o que Deus mandar eu falar. Veja só, eu acho que nós devemos ser da mesma forma. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer isso. Nós também devemos fazer a mesma coisa. Eu estou pregando para vocês aqui, eu não posso dizer nada que não esteja aqui na Bíblia. Então só vou falar para vocês o que Deus está mandando eu falar. Por isso nós oramos antes, pedimos o poder do Espírito Santo. Nós podemos dar um estudo bíblico, podemos falar uma mensagem, cantar uma mensagem, mas falar somente aquilo que Deus mandar falar. Já imaginou você passar uma mensagem falando que é Deus que mandou dizer, sendo que Deus não falou nada disso? Queridos, é terrível. É muito terrível. Pior ainda, veja só o que aconteceu. O profeta chegou para Josafá e diz: Deus disse para que você não vá. Ok. Mas o profeta, o rei Josafá olhou para o profeta e disse assim: não, mas eu vou. Não, mas eu vou. Mas então por que consultou a Deus? Para que consultou o profeta? E o profeta buscou a Deus. Então para quê? Muitas vezes nós também falamos a mesma coisa. Deus fala alguma coisa através das suas sagradas escrituras, através do espírito de profecia, através de tantas mensagens que nós ouvimos sempre, mas muitas vezes nós falamos: não, mas eu vou fazer assim mesmo. Não tem problema, eu vou fazer assim. Veja que as nossas dificuldades, muitas vezes, as nossas crises, os nossos problemas, sempre eles vêm por nossa própria desobediência. Deus fala para não fazer, nós acabamos fazendo. Ok. Veja que Josafá foi para a guerra. Se disfarçou ali, uma roupa diferente, com um traje diferente, uma carruagem diferente, e entrou então nessa guerra, foi para a guerra. Queridos, nesta mesma guerra foi que morreu o próprio rei. Não Josafá. Nesta guerra morreu o rei Acabe. Veja o pesar que ficou no coração de Josafá. Ele voltou para casa, mas ele voltou ferido. Não só ferido fisicamente, mas ferido emocionalmente também, porque ele imaginou: eu temei e fui nessa guerra, e o meu
digamos assim, o pai da minha nora morreu nessa guerra. Ele voltou triste para casa, decepcionado, amargurado, ferido. E aí começa então a explicar aqui o texto por que Josafá teve medo. Agora nós podemos compreender um pouquinho mais por que Josafá teve medo. Ok? Quando chegou, depois que Josafá voltou para casa, já estava ali sendo curado, já estava sendo restaurado das suas feridas da guerra. Aí que entra então a questão que nós lemos. Rapidamente vem um mensageiro avisando Josafá que estava vindo uns soldados, uma multidão para atacar Judá. Aí nós entendemos o que nós acabamos de ler. Josafá teve medo. Teve medo por quê? Algumas questões a gente precisa entender por que Josafá teve medo. Primeiro, porque ele desobedeceu a Deus. Foi para uma guerra que ele não deveria ter ido. Desobedeceu a Deus. Segundo, porque quem estava vindo nessa multidão, nada mais, nada menos, era os amonitas e os moabitas. Quem eram os moabitas? Queridos, preste atenção nesse detalhe aqui que a Bíblia nos traz, mas é triste, é muito triste ver isso, mas eu preciso dizer. Lembra que eu falei que se Deus, eu só vou falar o que Deus mandar eu falar? Então veja só, eu preciso falar isso, é verdade bíblica, pode ler aí, eu vou dar a passagem, vocês vão ler. Veja só, os moabitas, quem eram os moabitas? Os moabitas que estavam vindo contra Josafá, lutar, guerrear contra Josafá, tomar Judá, né? Guerrear e tomar a nação de Judá. Josafá teve medo, primeiro, porque Josafá tinha desobedecido a Deus. Deus falou para ele não ir, ele foi para uma guerra. Ok. Agora, quem eram essas pessoas que estavam vindo atacar Judá, Josafá? Veja só, moabitas. Quem eram os moabitas? Quem eram os moabitas? Era o povo de Moabe. Bom, mas quem era Moabe? Veja só, Moabe era a filha de Ló. Veja só, fruto de uma relação incesta, né? De uma relação incestuosa com a sua filha mais velha. Preciso explicar alguma coisa mais? Ló teve uma relação, né, íntima com a sua filha mais velha, e desta relação nasceu quem? Moabe. E esse povo, né? Esse povo que é chamado dos moabitas era homens sanguinários, homens perversos, completamente sem Deus. E eles estavam vindo com toda a ira possível do coração para vir contra quem? Judá. Bom, mas então quem eram os amonitas? É outra parte triste. É a segunda parte da história triste. E diz: os amonitas são os filhos de Benjamim. Benjamim era filha também de Ló, com uma relação incestuosa com a filha mais nova de Ló. Não tinha diferença de perversidade desses dois povos. Não tinha diferença, era perversos completamente. Gente sem Deus, gente sanguinários, gente que não tinha temor a nada nesse mundo. Então eles vinham lutar contra Judá. Você pode ler esses relatos em Gênesis capítulo 19, versículo 37 em diante. Ah, queridos, eles serviam, tanto os moabitas quanto os amonitas, eles adoravam um Deus, o Deus Astarote. E eles tinham esta adoração a esse Deus, tendo a certeza de que esse Deus faria alguma coisa para eles.
que esse Deus daria uma vitória nessa guerra. Josafá teve medo. Primeiro, Josafá teve medo por quê? Porque ele desobedeceu a Deus e porque quem que estava vindo lutar, guerrear contra Josafá, contra Judá? Era esse povo perverso, sanguinários. Não tinha temor a Deus de forma nenhuma. Adorava o Deus Astarote. Agora, finalizando aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte. Leia comigo o versículo 15. Mas antes de ler o versículo 15, deixa eu fazer essa finalização aqui para você entender. Meus queridos, Josafá, com muito medo, mesmo assim ele reuniu o povo novamente. Ele promulgou um jejum, uma preparação para adoração ao Deus. Toda a nação de Judá veio e jejuou diante de Deus. Toda a nação de Judá veio diante do rei e ajoelhou humildemente diante de Deus, orando a Deus, buscando proteção de Deus. Toda a nação estava em comunhão com Deus. E quando eles entraram em comunhão com Deus, eles buscaram a presença de Deus, eles foram além disso, eles clamaram, eles exaltaram a Deus, eles se humilharam e buscaram a presença do Deus Criador do céu e da terra. Pedindo então perdão dos pecados cometidos anteriormente. Então Deus olhou para Judá e diz: eu vou ainda fazer alguma coisa por vocês. Pode deixar que eu vou fazer alguma coisa para vocês. E o profeta então agora manda que Josafá vá para a guerra. Veja só. Agora você pode acompanhar comigo. E diz: dai ouvidos toda Judá, aos moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Dai ouvido a Deus, a voz de Deus. Dai ouvido, escuta o que Deus está falando. Entenda o que Deus está falando. Compreende o que Deus está falando. Mas além de tudo isso, obedeça ao que Deus está falando. Obedeça ao que Deus está falando. E aí diz: não temas, nem vos assusteis. Não precisa ficar com medo, Josafá. Não precisa ficar com medo. Não temas, não assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Isso é o profeta falando. Josafá tremendo de medo ali, junto com um exército enorme de 1.500 pessoas, mais ou menos, soldados super armados, preparados para a guerra, para ir lutar numa guerra. E aí Josafá, com muito medo, tremendo de medo, quer ir, mas procura novamente o perdão de Deus, busca o perdão de Deus, busca a orientação do profeta, busca Deus, reúne a nação, se prepara para enfrentar a dificuldade, porque anteriormente eles tinham paz, mas agora está em guerra. E ele com medo de ir para a guerra, mas o profeta olhou para ele e diz: agora você vai para a guerra. Pode reunir o seu exército e pode ir para a guerra. Agora presta atenção. Versículo 16. Amanhã descereis contra eles. Se prepararam e o profeta diz: amanhã vocês vão descer contra eles. Vocês vão lá contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Zir. Encontrar-nos-eis no fim do vale, defronte o deserto de Jeruel. Versículo 17. Nesse encontro não tereis de pelejar. Não tereis de pelejar? Está indo para uma guerra, mas não vai guerrear? É o que Deus está falando, presta atenção. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição. Ficai na posição de guerra. Coloca-se em posição de guerra. Coloca o exército todo enfileirado na posição certa para atacar. Ficai parados. Ficai parados. Ficai parados. E vede o salvamento que o Senhor vos dará.
Super interessante, irmãos. Quando Deus quer ouvir a voz dos teus filhos, quando Deus resolve escutar o clamor dos teus filhos, quando Deus resolve escutar e atender um clamor de um filho seu que está buscando a Deus de verdade, que está se colocando diante de Deus, pedindo perdão dos pecados cometidos, dos erros que às vezes cometemos, realmente Deus abre o seu coração e manda o livramento imediatamente. Nós estamos vivendo uns momentos difíceis dessa vida. Nós estamos vivendo uma pandemia que é triste demais, ao ver tanta gente perecendo, ao ver tanta gente morrendo. Eu quero dizer para vocês que eu fiquei tremendo de medo, com muito medo desta doença há um tempo atrás. E eu recomendava todos os dias, os meus irmãos lá para cuidar dos meus pais. O meu pai tem 89 anos. Imagina se ele pegasse uma doença dessa. Veja só, minha mãe tem 85, meu tio tem 86. Agora, todos vivendo na mesma casa. Se eles pegassem essa doença fosse atacar realmente, sem a proteção de Deus, o que deveria acontecer? Todos eles foram contaminados com o Covid-19. Todos eles. Só que nós somos 10 irmãos. E sem contar os outros, né, da família, da mesma família, assim, né, noras, genros, né, do meu pai, netos, até bisnetos, todos nós estávamos orando por eles. Outro dia eu liguei para o meu pai, faz agora umas 2 semanas, ele dizia o seguinte: a Covid-19 me pegou, todos nós aqui tivemos Covid-19, eu, sua mãe, seu tio, mas foi só uma gripezinha. Não teve mais nada que isso. Nem no hospital nós fomos. O médico veio aqui, falou que fez o exame, falou que realmente nós passamos por a Covid, nós estávamos já imunes, mas estamos bem, não sinto mais nada. Tanto eu como a sua mãe e o seu tio. Estamos bem. Quando nós obedecemos a Deus, irmãos, é assim que acontecem as coisas na nossa vida. Eu sei que tem muitas pessoas neste mundo, e inclusive alguns bem mais próximos de nós, talvez até alguns parentes, que passaram por uma dificuldade dessas e até perderam sua vida, perderam entes queridos, enfim. Eu sei de tanta gente que morreram, que deixou seus familiares muito tristes, e é realmente triste para nós todos. Mas eu preciso dizer também de que às vezes uma morte de um ente querido, uma morte de um parente, Deus permite muitas vezes essas coisas acontecerem exatamente para salvar outros. Deus permite que essas coisas muitas vezes aconteçam para que as pessoas possam ter oportunidade de salvação, compreensão do que Deus está fazendo. E veja só, quando nós buscamos a Deus, quando nós realmente humilhamos diante de Deus, as coisas passam. Nós não estamos livres de crises, nós não estamos livres de dificuldades, de doenças, nós não estamos livres dessas coisas, não. Essas coisas realmente vão acontecer conosco e pode acontecer conosco, mesmo nós sendo servos de Deus, temente a Deus, essas coisas podem acontecer conosco, nós não estamos livres. Mas Deus prometeu estar conosco. Deus falou conosco assim como falou com Josafá aqui, olha, vá para a guerra, desce ao monte, eles estarão lá no vale, no início do vale. Quando chegar lá, vocês coloquem em posição, mas não lute, porque essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Meus queridos irmãos, nesta manhã eu quero dizer para vocês, se você estiver enfrentando alguma dificuldade, alguma batalha na vida, você talvez esteja muito triste aí, pensando o que vai acontecer, enfim, são tantos os problemas que a vida nos oferece. Lembra que Deus está falando com você uma coisa nesta manhã. Se você realmente buscou a Deus em oração, em jejum, pedindo perdão dos seus pecados, este recado é para você. Deus está dizendo o seguinte, lembre-se, coloque em posição, sobre para a guerra,
fique em posição, fique em pé, mas não lute. Essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Isso significa que nós devemos enfrentar com todas as nossas forças aquilo que é capaz de nós fazermos. Aquilo que somos capazes de fazer, nós vamos fazer. E lutar, e enfim, lutar até o fim. Mas não precisamos perder a fé, porque essa batalha não é sua, essa batalha é de Deus. Essa batalha não é nossa, essa batalha é de Deus. E quando Deus assume a batalha, Ele vence sem dúvida alguma. Lembra que quando Josafá chegou e colocou o exército em posição de guerra e ficou em pé, parado, e quando Josafá olhou para o exército, né, dos moabitas e dos menonitas, o que tinha ali? Somente cadáveres. Eles então lutaram um contra o outro e mataram um ou outro. Veja só, Deus vence a guerra por nós. Deus vai vencer por mim e por você. Você tem confiança nisso? Aceita esse detalhe, essa promessa de Deus? Se você aceita, pode levantar a sua mão, dizendo: Senhor, eu aceito a tua promessa e estou disposto a me preparar para poder enfrentar essa batalha que estou enfrentando. E se porventura não estou enfrentando nenhuma batalha, mas se ela vier, eu posso estar firme, obedecendo os teus mandamentos, os teus preceitos, os teus juízos e também a tua lei. Senhor, quero abençoar todos nós nesta manhã. Estamos orando, estamos rogando, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o nosso culto chegou ao final, mas eu não gostaria que o nosso contato terminasse aqui. Por favor, fique à vontade para entrar em contato com a gente aqui. Eu preciso dizer uma coisa para você. A nossa igreja é uma comunidade que é formada por gente como você. E nós queremos ter o privilégio de partilhar com você um pouco mais daquilo que Jesus Cristo significa para todos nós. Espero que você tenha uma ótima semana, uma semana de bênçãos, uma semana de lutas, mas também de vitórias. E sábado que vem, às 11h30 da manhã, se Deus assim nos permitir, nós esperamos ver você aqui de novo com a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Heart Lake. Até lá e que as bênçãos de Deus acompanhem você.